E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Você sabe a diferença entre botox e preenchimento? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês a diferença entre esses dois procedimentos, trazer para vocês quais são as vantagens e benefícios deles e também um pouquinho da minha experiência na aplicação do meu botox e do meu preenchimento. Então, fica ligado. Meu nome é Fernanda, eu não sou especialista na área e não tenho faculdade sobre o assunto, mas me interesso muito por essa parte de estética, né? Por isso eu vou tentar trazer de forma bem simples a diferença entre os dois procedimentos, porque eu sei que muita gente acaba confundindo ou até mesmo acha que é a mesma coisa, mas não é. E por eu ter também feito em mim, então eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês que com certeza vai agregar e vai ajudar vocês na hora de escolher o procedimento ideal para você, tá? Vamos começar pelo Botox. Botox, mais conhecido como toxina botulínica, ele tem aí a função de paralisar os músculos, né? Então, para você que movimenta muito o rosto na hora de falar, como eu, por exemplo, né? Até mesmo eu, por exemplo, tenho um tenho uma sensibilidade na visão. E aí toda vez que eu saio no sol, eu tô mexendo no computador, eu tenho o costume sempre de forçar o meu olho, acaba criando duas linhas bem no meio do meu nariz, que se chama, na verdade, de glabela. Entre a sobrancelha. Então acaba criando essas linhas, até mesmo quando eu converso também bastante, vou me expressando bastante, acaba criando uma linha bem no meio da minha testa. E com o tempo, de tanto fazer o mesmo movimento, ele acaba ficando uma linha fixa no rosto, né? Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, de um papel. Se você pega um papel e amassa, e você depois desamassa ele não fica perfeito, ele não vai ficar mais lisinho, ele vai ficar aquelas linhas, aqueles sinais que foi amassado. Mesma coisa serve para o nosso rosto, a gente tá toda hora movimentando, toda hora, e com o tempo essas linhas elas vão ficando fixas, né? Então, para você evitar que seu rosto fique com cara de papel amassado, vamos dizer assim, o Botox ele vem para prevenir isso, né? Então, quanto mais cedo você começar a usar o Botox, mais eficaz vai ser aí para quando você começar a envelhecer, para tentar evitar as rugas e as linhas mais profundas, tá? Então, o que acontece? O Botox, geralmente ele é mais aplicado na testa, né, na glabela, que é entre a sobrancelha, e também nessa parte dos olhos, onde a gente tem os famosos pés de galinhas, né? Pés de galinha. Então, é normalmente aplicado mais nessas áreas. Alguns dentistas têm aplicado para quem tem problema de bruxismo, né? Isso eu acho bem legal, né? Não tive essa experiência ainda, mas é legal porque ele evita que você vai dormir e fica apertando muito. Então, como ele paralisa o músculo, é um tratamento bem bacana, né? Se informe mais com o seu dentista, mas ele vem ajudar nessa parte para você evitar de ficar tendo enrijecendo muito, apertando muito os dentes, tá? Outra região que o pessoal costuma também aplicar e que na verdade eu particularmente não acho legal, até porque depois que comecei a conheci mais sobre o assunto, eu acabo percebendo bastante quem tem, quem não tem Botox, eu fico sempre observando ali, e eu tenho visto isso em algumas atrizes, algumas pessoas famosas, e não achei que ficou legal o efeito quando é aplicado nessa parte, na parte do buço. Porque como ele paralisa, então a pessoa ela fala e não mexe os lábios de cima, ela fala meio que assim e acaba não mexendo o lábio, que fica uma coisa muito estranha. Eu particularmente não aplicaria ali. Até porque muitas vezes tiram foto de biquinho. E quando você faz o biquinho, pode ver que a gente tem esse famoso código de barras, né? Infelizmente, com o tempo a gente vai ganhando esses sinais. E realmente só os procedimentos estéticos que vêm para ajudar. Mas a aplicação de Botox nessa região, eu particularmente não acho legal, né? Porque se vem paralisar, fica meio estranho, tá? Então, em geral, o Botox é isso, para paralisar o músculo.
E até mesmo se você tem poucas linhas de expressão, você aplicando ele dá uma esticadinha até na pele. Inclusive as pessoas que querem arquear a sobrancelha, né, passa essa informação pro profissional que vai fazer isso pra você e coloca essa informação que você quer dar uma arqueada, que eles colocam um pouquinho mais de botox e acaba levantando a sua expressão, né? Fica bem legal. Um dos problemas do botox é que ele não é pra sempre, né? Ele é um procedimento maravilhoso, se eu pudesse eu faria sempre, mas no meu caso ele durou pouco tempo, tá? Então, ele tem a durabilidade de 3 a 6 meses. Em alguns casos me falaram que ele dura até 8 meses, mas não foi o meu caso, infelizmente. O botox durou para mim apenas 3 meses, tá? Isso depende muito, isso é normal, mas depende muito do metabolismo da pessoa, né? Do metabolismo, do organismo e também da marca do produto, né? Eu fiz a aplicação somente uma vez do botox, adorei, amei o resultado, né? Mas durou só 6 meses, aí acabei ficando meio decepcionada para aplicar outras vezes, mas vou fazer para testar. O que acontece, né? Até vendo vídeos e conversando com algumas pessoas que já são especialistas nessa área, o botox ele não tem efeito imediato. Então, se você for lá no consultório, aplicou hoje, por exemplo, você não vai ver o resultado agora. Daqui uma semana que você vai começar a perceber a diferença, né? Que você vai fazer seus movimentos e não vai nem se mexer, tá? Então, a partir de uma semana você já vê que que já começou a paralisar tudo onde você aplicou. Então, de 15 a 30 dias, o botox ele atinge o efeito total dele. Então, ele chega no auge até 30 dias. Depois disso, ele vem regredindo. Então, o organismo vai absorvendo esse botox e ele vai, com o tempo, ele vai meio que voltando os movimentos. E aí tem esse prazo de 3 a 6 meses para ele voltar totalmente os movimentos novamente, né? Como eu falei, tudo depende do seu metabolismo. Pessoas que fazem academia, que estão sempre acelerados, fazendo procedimentos, acelerando o seu metabolismo, acaba tendo menos durabilidade do seu botox, né? O que não é muito barato, porque, né, se você for fazer a cada 3 meses botox, vai, né? Tem clínicas aí que estão com promoções, tem bastante propagandas aí com valores bacanas, em parcelamento em várias vezes, porém, né, se você for parcelar lá em 10 vezes, daqui 3 meses tem que fazer de novo, você vai parcelar mais 10 vezes, vai acumulando esse valor. Agora vamos falar sobre preenchimento. Assim como o próprio nome diz, o preenchimento ele vem para preencher algo que você não esteja inconformes no seu rosto, né? Geralmente é no rosto que o pessoal faz esses procedimentos. Então, com o passar dos anos, quando você vai atingindo uma certa idade, a gente acaba perdendo gordura de algumas partes do rosto e até mesmo os ossos, né? Então, acaba diminuindo o osso em certa parte. E o preenchimento, ele vem para ajudar nesse sentido, né? Eu, há 2 anos atrás, eu fiz um preenchimento nas minhas olheiras. Então foi justamente há 2 anos atrás e eu comecei a perceber essa semana que minhas olheiras já estão afundando de novo. Até então eu não tinha percebido isso, realmente é verdade. O preenchimento ele dura em média de 2 anos e para você que, né, tem alguma imperfeição que você não goste, né? Às vezes um lado do rosto sempre tem essa simetria no rosto. As pessoas que buscam o rosto perfeito, geralmente é feito com preenchimento, que é o famoso ácido hialurônico, né? Então ele tem esse efeito de preencher, por exemplo, o bigode chinês, que é muito usado. A pessoa que começa a envelhecer, começa a cair as bochechas, e aí começa a ficar aparecendo aquele buraco aqui no meio. Então o ácido hialurônico vem pra deixar a pele lisinha e preenchidinha, para dizer que, né, você não tem ali esse sinal da idade, né? Outra parte que pode ser preenchida com o ácido hialurônico é as
essa parte da bochecha, né, que eu acho muito lindo, na verdade, sempre quis fazer também, mas não fiz porque acaba saindo bastante, eu acho caro, né, pra vocês terem uma ideia, eu preenchi as minhas olheiras há mais ou menos, como eu expliquei, há 2 anos atrás, e nas olheiras foi uma seringa de preenchimento, foi uma seringa de ácido hialurônico, uma seringa em torno de R$1.500 a R$2.000. Né? Então só para preencher esses buraquinhos aqui foi uma seringa. Imagina para você fazer aí aquelas bochechas salientes, igual que tem as famosas aí que dão aquela, né, fica aquela coisa bonitinha, saliente, com uma cara de saudável. Imagina quantas seringas não iria, né? Você praticamente que vender um carro para conseguir fazer o preenchimento. Outra parte que o pessoal costuma preencher bastante é os lábios, né? Para quem tem lábio fino aí e quer fazer dar um volume no lábio, indico muito o preenchimento labial. Eu particularmente também tenho muito medo de fazer o preenchimento labial. Eu tenho medo que fique uma coisa muito artificial. E muita gente fala, muitos especialistas que eu conversei, fala que não, que fica uma coisa natural. Mas eu já vi várias pessoas com preenchimento labial e não gostei do resultado. Embora tenha outras pessoas que tenham feito e nem parece. Parece que é o lábio dela mesmo. Por exemplo, os mais famosos, como por exemplo a Luísa Sonza. Eu vi uma foto dela do antes e do depois e você olha hoje, você olha aqueles lábios carnudos dela, não parece preenchimento, não vê aquele bico de pato que muita gente quando faz o preenchimento parece. Inclusive esses dias estava vendo uma conhecida minha, né? Ela não me falou que ela aplicou, mas eu pelas fotos eu percebi que houve a aplicação do preenchimento nos lábios, porque porque os lábios dela ficou muito, eu não sei explicar, fica um efeito muito estranho, parece que tá inchado, parece que o bico tá pra frente, parece que o lábio tá meio, então eu não, é uma coisa particular minha, né? Cada um tem o seu gosto, mas eu tenho medo de aplicar para que não fique uma coisa muito artificial, né? Essa é a diferença entre os dois procedimentos, que um vem para paralisar o músculo e o outro vem para preencher as partes que você não está satisfeita no seu rosto. Muitas pessoas acham que esses procedimentos acabam danificando, que não fazem bem para a saúde. Na verdade, isso é mito, né? O botox e o preenchimento, eles são absorvidos pelo nosso organismo. Então é muito difícil que haja uma rejeição do nosso corpo para eles. E aí, pessoal, tem a questão dos preenchimentos definitivos, mas isso não é aconselhável, né? Porque são produtos químicos que são ingeridos, né? São produtos químicos que são injetados dentro da sua pele, o que pode causar uma rejeição e infeccionar, até mesmo vir criar um hematoma muito sério, né, no seu rosto, até mesmo em partes do corpo de pessoas que costumam aplicar, por exemplo, nos glúteos, nos seios. E aí, se o organismo da pessoa não aceitar, acaba sendo bem perigoso, né? E também porque é definitivo, é bem difícil depois para retirar. Então, o mais indicado é você realmente buscar profissionais que te indiquem coisas de segurança, que sejam produtos que realmente não danifiquem, porque às vezes o barato sai caro depois, né? Quanto à questão dos produtos, quanto aos produtos à base de ácido hialurônico, eu não testei ainda. Eu até faço até proponho para vocês de fazer o uso, vou tentar usar esses cremes à base de ácido hialurônico para ver se há alguma diferença. Sinceramente, não tenho muito o que falar porque eu não testei ainda. Na verdade, eu acho meio, posso te falar assim, duvidoso como que um creme vai preencher uma parte do corpo, né? Sendo que ele é só passado superficialmente, sendo que o preenchimento ele é injetado dentro da pele. Então eu vou tentar, né, localizar um creme de confiança, um creme muito bom. Vou tentar usar para depois passar para vocês o que eu achei, se realmente ele deu alguma diferença. E aí eu venho trazer em outro vídeo para vocês essa experiência, tá? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, comentem, compartilhem e dê o seu joinha, tá? Até o próximo vídeo. Beijo!